Você ligou aí? Aperta aí. Ah, tá. Eu aperto, né? Demora. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Helena, do Trilha da Costura, e tô aqui para mais uma live. É, Hoje eu trouxe para vocês 5 dicas para você costurar melhor, né? Para você ter aquele desenvolvimento, desenvolver mais, né, na costura. É, Esperar um pouquinho ali, né? O pessoal entrar. Ah, Aí a gente vai falar, né, das dicas e no final, como eu fiz na live passada, eu falei sobre as pessoas que têm, as meninas, né, que têm medo de cortar a peça, cortar o vestido, né, pegar o tecido e cortar. Aí hoje eu vou trazer para vocês dicas de como cortar, né, para vocês perder aí o medo de cortar o tecido. Tá, então vamos para as 5 dicas para você costurar melhor, que são a dica 1: use acessórios corretos na hora de costurar. Por exemplo, tesoura, linha, bobinas, né? Eu sempre falo, uma dica importante é você ter muitas bobinas, porque você tem que ter ali elas cheias, né, de várias cores. É, Linha, né? Também você tem que ter bastante de várias cores e principalmente branco e preto. Branco e preto você tem que não ter dó de comprar, tá? Comprar bastante. Porque é o que a gente mais usa é a linha preto e branco, é as que a gente mais usa. Moldes do tamanho certo, porque às vezes você pega um molde, ele tá sem a margem de costura, né? Então você tem que saber ali se ele tá com a margem de costura ou não, porque o adequado é com a margem de costura, porque daí a gente vai cortar ali o tamanho que tá no molde, pronto, você cortou ali, tá, né, no tamanho correto para você costurar. Marcadores, né? Você tem que ter também tudo certinho para você marcar. E giz, né? Tem que ter o giz para ali para você, ou giz de alfaiate ou aquele sabonetinho seco, mas tem que ter, gente, porque você precisa riscar, porque é complicado para você cortar, posicionar o molde e cortar com o molde ali, né? Então, você tem que ter alguma coisa para você riscar, né? A Cíntia, né? Boa noite. Daiane, obrigada por estar aí com a gente. Tá, aí a segunda dica, né, seria sobre a máquina. Regule bem a sua máquina. A pressão, tensão, largura e comprimento do ponto, agulha correta, a linha correta, verificar se a bobina tá cheia. Gente, não tem coisa pior do que você começar a fazer uma peça, daí a pouco a linha da bobina acaba. Aí você tem que parar, né, aquela peça que você tá fazendo, aquele vestidinho e encher a bobina. Isso sabe, é muito constrangedor, porque se você atrasa aí no mínimo 3, 4 minutos para poder encher uma bobina, né? E então é bom você, antes de você pegar aquela peça para você fazer, você verifica se a bobina tá cheia. Se uma bobina só dá para fazer aquela peça, que se não der, enche 2, 3, quantas você achar que vai gastar, né, para fazer aquela peça. Gente, eu anotei aqui para mim não esquecer nada, tá? Porque é muito importante passar tudo certinho. Então eu anotei, eu tô olhando aqui no papel porque às vezes a gente, para não esquecer nada, né? Outra coisa importante, gente, manter a sua máquina limpa, untada,
Uma que vai aumentar a vida útil da sua máquina. E outra, a máquina é limpinha, né? Porque já pensou você tá com a máquina ali toda suja, toda empoeirada, você vai fazer uma peça branca. Já viu o que vai acontecer, né? Vai sujar, não vai ficar legal. Então, é interessante isso, você manter a sua máquina limpinha, bem untadinha. Isso é muito importante, tá? A terceira dica: sempre usar a mesma velocidade. Por quê, né? Porque mantendo uma velocidade, a sua peça com certeza vai sair o acabamento ali, a barra, esses acabamentozinhos assim, né? Vai sair muito melhor do que, né, se você oscilar. Porque se você, vamos supor, você começa numa velocidade ali, no final você termina com outra, o ponto vai sair ou maior, menor, ela vai arrebentar mais a linha, né? Porque a velocidade, muita velocidade na máquina, ela vai arrebentar a linha mais, ela vai quebrar mais a agulha e aí vai no bolso, né? Vai doer no bolso, porque você quebrar, né? E outra, o tempo também, né? Você quebrou uma agulha, você vai perder tempo para trocar. Então, mantenha a velocidade da sua máquina ali. Se você, gente, para quem não tem assim, não sabe, ainda está iniciando, eu falando de velocidade, eu não expliquei o que seria isso. A velocidade é a mesma coisa de você dirigir um carro, né? Você apertou mais o pé, ele vai correr mais. Você acelerou menos. E a máquina é um acelerador, né? Porque ela é um motor. Então é um aceleradorzinho, você apertou muito ali, ela vai disparar. E aí não é legal porque ela vai quebrar a agulha, ela vai quebrar a linha. Os pontos não vão ficar uniformes, né? Vai ficar diferente. Então, se você começar numa velocidade baixa, termine numa velocidade baixa, né? Se começar na velocidade mais rápida, termine numa velocidade mais rápida. Então, você tem que ter noção disso aí, né? Do jeito que você começou, você tem que terminar para não ter esses problemas de diferença no ponto e quebrar também, né? A linha e a agulha. Quarto, deixa eu ver aqui. Quarta dica: antes de costurar, faça teste em retalho. Como assim, né? Para você praticar, né? Você tem que, eu falei na outra live, praticar muito. Então, você praticando, então já, né? Já é um ponto a mais. Aí, vamos supor, você vai fazer uma peça de seda, né? Vamos logo para o tecido mais complicadinho, porque a seda é um pouquinho mais complicado. Então, você tem que pegar um pedacinho daquele tecido, fazer um teste para você ver se você tá com a agulha adequada, a linha adequada, a regulagem da sua máquina adequada, né? Porque se você não estiver com tudo isso adequado para aquele tecido, não vai ficar legal. Até a máquina, né? Se ela não tiver bem untadinha, bem preparada, ela não vai fazer aquela costura bacana. Então, gente, sempre verifique antes de começar a fazer a sua peça, né? Pega um pedacinho do tecido. Se você tem um tecido, porque a gente sempre tem retalhos, né? Da mesma qualidade. Pode não ser a mesma estampa, a mesma cor, mas da mesma qualidade. Então, você pode fazer o teste nele. Se você tem um pedacinho de seda, você vai fazer um vestidinho de seda, pega aquele pedacinho, faz o teste, não tenha pressa, né? Faz o teste, regula a sua máquina direitinho para a peça ficar, né, bem feita. Porque não adianta você querer fazer tudo nas pressas, sem fazer as correções necessárias e depois você não ter uma saída das peças, né? Então, é muito importante. A quinta dica: alinhave suas peças. Não tenha pressa para fazer a peça, alinhave tudo certinho, porque no alinhavar a sua peça, antes de ir para a costura final, você pode ver se o tecido está desalinhado, se o forro
né, da sua peça está de acordo, se o zíper está posicionado de acordo, se ele está abrindo para o lado que você quer, né, que tem que ser. Então, ó, alinhave toda a sua peça antes de ir para a costura, né, para você fazer a sua peça correta, né, tem que alinhavar antes. Então, não tenha pressa, não tenha preguiça, né, de alinhavar essa peça, porque é muito importante, principalmente para aquelas iniciantes, né. Vou mandar um abraço aqui para Elaine, a filhinha dela, a Giulia, né, um abraço para vocês, um abraço para Elizabeth. Então, gente, hoje, como eu falei na live passada, né, para as pessoas que têm medo de cortar o tecido, que tem que perder esse medo, porque se você não perder o medo de cortar, você não vai evoluir, né? Então, você tem que perder o medo de cortar. Gente, o tecido não é tão caro, né? Então, corta. Se não der certo, a loja tá logo ali, né? A gente vai lá e busca outra. Então, vamos perder o medo de cortar. Mas para vocês terem mais segurança, na hora de cortar essa peça, esse vestidinho, eu trouxe hoje um tecido aqui para me mostrar para vocês o seguinte: a tesoura adequada, né, para você cortar o tecido, para você ter mais segurança, porque a gente corta, eu mesmo corto com qualquer tesoura, mas a costureira iniciante, ela tem que ter uma certa segurança, né? Então, eu trouxe para mostrar para vocês a tesoura adequada e o tecido, para vocês encontrar o fio do tecido, que é muito importante. Porque geralmente a gente compra o tecido na loja e ele vem um pouquinho torto, né? Então, eu vou ensinar para vocês ali, mostrar para vocês como vocês vão posicionar para achar o fio do tecido. E a tesoura, não tenha dó de investir em tesoura, porque é um item importantíssimo na costura. Então, eu vou virar aqui a minha câmera para mim mostrar para vocês ali como a tesoura, como cortar, né, como posicionar o tecido. Só um minutinho que já nós vamos virar, só vai virar a câmera aqui e já mostro para vocês. Então, pessoal, ó, eu trouxe esse tecido, ele é estampado, né? Mas aí ele serve, a dica que eu vou dar aqui serve para qualquer tecido, estampado, liso, qualquer jeito. Ó, primeira coisa que é importante aqui. Quando você compra o tecido, igual eu falei, ele vem torto. Então você vai fazer o seguinte, vai achar a auréola, né, que é essa parte que não desfia, ó. Vocês podem ver que aqui ele tá desfiando, ó. Essa parte ele não desfia. Então aqui é a auréola, é a lateral do tecido. Então vocês vão posicionar aqui, ó, as duas pontas. Une as duas pontas aqui, né? Eu vou virar aqui pra vocês verem, ó. Aqui tá unida a ponta, bem certinho. Esse tecido, ele tá do jeito que eu trouxe da loja, tá? Então, pra vocês verem como que ele vem. Olha aqui a diferença, né? Então, se eu puxar ele aqui e puxar um pouco aqui, ficar os dois lados assim, não vai ficar o fio correto do tecido. Então, vamos acertar uma ponta, né? E a outra aqui, a gente vai acertar isso aqui, né? Então, ó, tá dando pra ver aqui? Aí aqui a diferença, a gente vai tirar essa diferença, ó. Tirou aqui, ele já vai ficar retinho para nós cortar a peça. Mas essa ponta aqui vocês têm que tirar, ó. Tirei a tortura do tecido. Então agora, ó, ele ficou certinho, ó, as duas pontas certas. Agora sim eu vou cortar a minha peça. Agora a questão da tesoura, né, que eu falei. Eu trouxe um molde aqui, né, mini, pra vocês, só pra mim mostrar
pra vocês terem uma noção. Outra coisa, nunca cortar a peça de travessado aqui, ó. Nunca. Vocês têm que acompanhar a auréola aqui. Então, se a auréola tá assim, eu vou cortar minha peça assim, né? De comprido. Nunca de travessado. Aí, eu vou posicionar, dobra, né? Você sempre vai dobrar o tecido aqui, o tanto que você vai utilizar só. Né? Não adianta você dobrar, ó, minha peça é esse tamanho. Se eu dobrar ele no meio, eu vou estragar todo o meu tecido. Então, eu vou medir e vou dobrar, né? O tanto que eu vou utilizar aqui, ó. Posiciona, alfineta sempre, né? Nunca esquece de alfinetar. E a tesoura, que eu falei pra vocês. A tesoura pra cortar tecido, o correto é que ela seja assim, ó, ângulo reto, né? Não tá dando pra ver? Vira ela. Ó, ângulo reto. Ó, ela é reto aqui, aqui ela sobe. Por quê? Quando eu posicionar ela aqui, eu não preciso erguer, né? Então, vai facilitar pra mim cortar o meu tecido. Eu não vou cortar aqui o tecido porque eu vou estragar ele, né? Mas eu vou cortar aqui só a ponta pra vocês verem. Se eu for cortar o molde, isso aqui é um moldezinho só improvisado, né? Mas eu vou cortar aqui pra vocês verem. Tá dando pra ver aí, Ana? Tá. Que eu não preciso levantar a tesoura, ó. Porque ela tem o ângulo reto aqui, né? E aqui ela sobe, ó. Eu posicionei ela aqui. Ó, eu não vou precisar levantar ela, ó. Vocês podem ver ali que ela tá encostada embaixo, ó. Eu não preciso levantar ela. Cortei e ela tá encostada, porque ela tem, né? Ela vai ajudar aqui. Então, vocês viram que não precisa, né, ter medo de cortar o tecido. E lembrando que nunca cortar o tecido de travessado aqui, ó, porque a peça não vai ficar legal. E outra coisa, se vocês não acertar aqui o tecido, a sua peça ela pode ficar enviesada. E no que vai ficar enviesado, vocês podem ver que o tecido, ó, enviesado, ele tem ele cede, ó. Então, se você fizer um vestido tubinho com a peça um pouco enviesada, você não acertar o fio do tecido, ele vai ficar um lado mais comprido, ele vai ficar repuxando, né? Então, não é legal. Então, é isso. A gente mostrou aqui certinho, né? Vai virar a câmera? Vamos retornar ali, né, pra câmera pra me falar mais um pouquinho com vocês, então. Voltei, gente. Mandar mais um abraço aqui para o pessoal, né? A Elaine, que é ali do Dedos de Mel, a filhinha dela, né, Júlia, Daiane, Elizabeth, Cíntia. Gente, a Cíntia é lá de Minas, tá com a gente aqui. Obrigada, Cíntia. E a gente vai ter, né, toda terça e quinta vai ter essa live e sempre trazendo dicas maravilhosas para vocês. Numa próximas lives aí a gente vai estar cortando também uma peça, ensinando, né, como que corta, como que costura, tudo certinho, né? Segue a gente lá. Temos também a página no YouTube, Trilha da Costura. Vão lá, né? Dá aquele like, ativa o sininho para vocês receberem, né, as notificações, não perder nada, né? E no mais é isso. A gente agradece, né, vocês que estão com a gente hoje e espero ver vocês na próxima live, que será na próxima terça. Terça e quinta, todas terça e quinta. Não esquece.
Toda terça e quinta, às 8, né, horário aqui de Rondônia, que eu moro em Rondônia. E às 9, né, horário de Brasília. 21 horário de Brasília, 20 horário aqui de Rondônia, tá? No mais, então, agradecer, né, novamente vocês e até a nossa próxima live. Tchau, obrigada.